meu Deus! Ah, Pessoal, então vamos começar aqui com a nossa aula de hoje. A aula de hoje vai ser o seguinte: nós vamos falar sobre dois temas, tá? Ressignificando o passado, e o outro tema é dinheiro é uma energia do amor em movimento, tá? Vamos aprofundar um pouquinho nesse assunto. Então, a chave para desbloquear a nossa nova realidade, aquele eu perfeito, aquela minha realidade desejada, aonde eu quero viver, o que eu quero viver, os momentos que eu quero viver. A Thalita nova, né? A Jo nova, a Leandra nova, a Ione nova. Então, o seu eu ideal, aquela pessoa que você imagina que você gostaria de ser. Nós precisamos desbloquear o nosso passado, aquela ressignificar questões do passado. Vocês já viram a pessoa quando ela está muito velhinha lá, você vai conversar, já visitou um asilo onde a pessoa ela tá lá com seus 82 anos, 85 anos e ela tá lá, né? Você começa a ver, observa, faça esse teste, vai lá conversar primeiro porque eles precisam dessa conversa, né? Eles necessitam dessa atenção. E segundo, para a nossa própria terapia. Você vê que a pessoa que ela já está no finzinho da vida, ela fala do passado. Ela só fala do passado. Quando a pessoa começa a falar do passado, é porque ela está pronta para morrer. Ela não tem perspectiva de futuro e o presente dela é chato. Ela não vê vida no presente, então ela não está vivendo o presente. A mente dela, o coração dela, as emoções dela, as realizações que ela teve, ou até as coisas ruins que aconteceram, estão frescas na mente dela, do passado. Ela está vivendo lá. Então ela está pronta para a morte, porque ela não tem mais nada para fazer aqui, né? Então, se eu falar para você que aquilo que hoje te trava é justamente a ponte para a sua maior transformação. Nós precisamos ressignificar o nosso passado, tanto as coisas boas quanto as ruins. Porque também tem aquela pessoa que não tem trauma, não tem nada assim muito significativo que aconteceu, que está travando ela. Mas o tempo de glória dela já passou. Já ouviu? Às vezes a pessoa é nova ainda, mas ela viveu um tempo de glória. Ela foi uma pessoa importante, ela fez um trabalho considerável em algum tempo da vida dela, e hoje ela fica falando daquele momento, como se ela fosse aquela pessoa. Porque aquela pessoa traz prazer para ela. Ela sente orgulho de quem ela foi e do que ela realizou. Só que hoje ela não consegue mais ter essa glória, né? Isso acontece com as pessoas que tinham um trabalho importante, elas eram importantes, faziam uma tarefa importante, hoje se aposentou e não tem nada significativo acontecendo. Então ela fica falando: olha, no tempo que eu era diretora da escola, eu fazia isso, isso e isso. No tempo que eu era. Eu já fui uma gestora, eu já tive uma empresa, eu já tive uma loja e eu vendia muito bem naquela loja, eu sempre fui muito boa, né? E hoje eu não consigo mais, a pessoa não entende por quê. Então o tempo de glória dela passou, né? E a pessoa fica vivendo aquele tempo de glória. Isso significa que ela não está pronta para viver um novo tempo de glória. Ela não está no presente, com a mente e o coração dela arraizado no presente para construir um novo tempo de glória. Essa glória não vai acontecer de novo, porque ela não está construindo nada no dia de hoje para viver no futuro. Ela está se realizando no que ela já fez. Então, hoje, no presente, ela se realiza naquilo que ela já foi. Entende? Então, nós precisamos ressignificar esse passado. E as pessoas que sofreram traumas, as pessoas que sofreram dificuldades, bloqueios, que passou por situações difíceis, né? Ou ela se dedicou muito num negócio, o negócio quebrou, aí ela trava, puxa, nada que eu faço dá certo. Ou teve um relacionamento e não teve sucesso, poxa, nem, casamento não serve para nada, uma instituição falida. A pessoa começa a fazer crenças em relação às coisas que não deram certo e ela não se abre para produzir algo diferente, ela fica presa ali no passado. Vocês estão entendendo? Independente se a pessoa teve glória ou teve trauma, teve problema no passado, esse passado tem que ser ressignificado para que ela traga a mente dela, a consciência dela, a energia dela, a força vital dela para o hoje. É o único momento que nós podemos transformar nossa vida. É o aqui e o agora. É hoje.
né? Então, nós temos capacidade de fazer um novo tempo de glória, de viver um novo momento, de fazer coisas novas, ressignificando o nosso passado. Só que a gente tem que sair daquele tempo. Tanto bom ou quanto ruim, você tem que deixar ele lá onde que ele tá? Nas lembranças, ressignifica aquilo tudo ali e vive o hoje. Hoje nós conseguimos mudar o nosso futuro, tá? Então, ressignificar o passado é mudar a forma como nós olhamos para ele. Você olha com aquele orgulho de quem você foi e você fica relembrando aquilo lá, ou você olha para aquela ferida que te causou, né? Quando você ressignifica o seu passado, muda seu olhar, não é apagar o que aconteceu. Então, ai, Thalita, você está falando para eu esquecer meu sucesso que eu tive? Não. Você vai olhar para ele diferente. Você não vai apagar. E o seu trauma, você vai apagar? Não tem como apagar. Mas você pode fazer ele parar de doer. Você pode lembrar daquela situação sem sentir dor. Você pode mudar o significado que ele te deu, né? Retirar aquele peso emocional e extrair aprendizado. Então, o que você viveu não foi um castigo, foi uma preparação. Se você viveu uma situação positiva, você teve sucesso, significa que você pode fazer isso de novo. E se você não teve sucesso em alguma situação, você viveu um trauma que te bloqueou, você pode fazer diferente, porque você ainda está vivo. Você tem a força, a energia vital para que isso aconteça, né? Basta ressignificar. Você tem que sair do passado, começar a olhar para ele diferente. Então, alguns questionamentos para a gente trazer a nossa consciência. O que do seu passado ainda te prende? Então, isso é um exercício que vocês precisam fazer depois da aula, pegar um papel, uma caneta, um cantinho, para você pensar e refletir sobre isso. O que que ainda te prende? Sabe, hoje eu quero construir o quê? Eu quero ser uma diamante na do terra. O que que tá me prendendo? Pode ser a conversa que nós tivemos antes de entrar aqui. Ah, eu não enxergo a do terra como um trabalho, eu faço no meu tempo livre. Eu faço como se fosse um bico. E aí eu ganho como bico. Eu quero parar de olhar para a Doterra como se ela fosse um bico e eu fizesse de vez em quando. Eu quero parar com isso, né? Eu quero aprender a fazer da forma correta. Então, isso está me prendendo. E o que no meu passado faz eu ver a Doterra dessa forma? Ah, eu tive um trabalho que me impressionava muito, hoje eu não aguento mais pressão. Ah, não sei, qual foi o passado que te prende em desenvolver hoje aquilo que você quer? Que histórias que você vive repetindo para justificar o medo de crescer? Qual é a história que eu vivo repetindo? Eu, Thalita, não tenho tempo. É a história que eu vivo repetindo. Não dá tempo, não tenho força, tô cansada, é muita coisa. Eu, Thalita. E você? O que que você fica repetindo para te acalmar, para não fazer, para justificar? Quando você justifica que você não consegue, você tá se mantendo aonde você está. Então, quando eu falo, ah, eu não tenho tempo, o meu subconsciente entende, ah, tá, então é por isso que você não faz, então tá certo, tá perdoada. Continua do jeito que você está sem resultado, porque você tem um motivo. Você tem um bom motivo para não alcançar o que você quer. Qual versão sua você precisa perdoar? O perdão é a chave para ressignificar o passado. A gente não se perdoa por aquilo que não fizemos ou por aquilo que fizemos, mas queríamos fazer diferente. Tem algo que você queria ter feito diferente e você não se perdoa por isso? E por causa disso você colhe frutos? E aqui tem uma frase que eu quero falar para vocês de afirmação para vocês repetirem todos os dias. Depois que você escrever, identificar qual é o problema que te trava, responder essas perguntinhas, você vai falar. Respira fundo, usa seu óleo essencial cítrico ou Forgive. Eu quero que todo mundo compre o Forgive. Forgive é o óleo do perdão. Em muitas etapas desse treinamento, você vai precisar usar o Forgive. O Forgive é a base. Se você não se perdoar, você não avança.
Então você tem que perdoar para conseguir ressignificar esse passado, tá? Então, supondo que você tem lá o seu forgive, você vai passar ele é rolon, você vai passar na palma da sua mão, vai inalar profundamente, respira fundo, fecha os olhos e vai decorar essa frase para reafirmação. Repetir ela pelo menos 3 vezes por dia. Eu me liberto do que já não me serve. Eu me liberto do que já não me serve. Eu tive sucesso. Eu fui uma grande empresária. Eu fui isso, eu fui aquilo, eu vivi um tempo de glória. Então você se liberta, porque isso não te serve de mais nada, né? Eu tive uma loja de conveniência com meu marido, a família dele, que começou com isso, foi a melhor loja de conveniência de Campinas. Foi a primeira loja de conveniência de Campinas, ganhamos vários prêmios. Saiu na Veja várias vezes, ganhamos plaquinha da Veja. O que adianta isso agora para o meu dia a dia? Se eu vou lá na loja, ela tá lá ainda com outros donos. Tá parecendo que tem umas mosquinhas lá, não tem mais o sucesso que tinha antes. E aí, toda vez que a gente passa lá, oxe, no nosso tempo era bom, hein? Nossa, isso aqui vivia fervendo de gente, era um sucesso. Ah, era um sucesso, isso é um fato. Mas do que isso serve para nossa vida atual? A não ser lembranças boas do que vivemos ali. Vamos guardar as lembranças boas, mas eu preciso me libertar desse sucesso, porque ele não me faz nada hoje. Ele só me prende naquilo, porque eu não posso, no meu dia atual, na minha vida atual, ficar satisfeita pelo sucesso que eu já tive. Porque se eu ficar satisfeita com o sucesso que eu já tive, eu não abro espaço para fazer um novo sucesso. Eu não abro espaço para ter sucesso no meu novo negócio. Entende? Então eu me liberto daquilo que já não me serve. Eu vou usar as coisas boas que eu aprendi lá, eu vou guardar na lembrança aquele sucesso, mas ele não me serve de nada nos dias de hoje, né? Isso não me satisfaz mais, porque eu estou aberta a ter novos sucessos. O sucesso que está por vir que vai me satisfazer. Aquilo que eu estou fazendo hoje que vai me satisfazer, né? Meu passado é solo fértil para a minha nova realidade. Então, aquela experiência que você teve foi um solo fértil para o que você está para viver agora. Aquilo lá foi uma preparação, um aprendizado para o que nós vamos fazer agora. Então, se eu tive sucesso no meu passado, aquilo ali me doutrinou e me preparou para o que eu estou prestes a viver hoje. Eu posso fazer coisas muito maiores do que aquilo que eu vivi. Aquilo lá não me preenche mais. Você tem que tirar isso, tá? Não pode te preencher ao ponto de que você já teve um sucesso e ficar relembrando daquilo com êxtase. Porque senão você não vai construir um sucesso novamente. Mesma coisa sobre um passado traumático. O seu passado, mesmo que for traumático, ele não te aprisiona. Aquilo ali serviu de algum aprendizado. Então você se liberta daquilo que já não te serve mais. Alguém te magoou? Se você deixar aquela água parada ali, fedida, que é a mágoa, é isso. Vai gerar doenças e problemas e transtornos para você. Se liberta, aquilo lá já não te serve mais. O seu passado, aquele trauma que você passou, é solo fértil para o que você está pronta para decidir. Você passou por uma situação muito difícil, isso te preparou para o hoje, para você ser mais forte, para você conquistar coisas novas. Então, aquele trauma lá, ele preparou o solo, colocou substrato, colocou vitaminas, preparou tudo ali para o que você vai plantar agora, a sua nova realidade, tá? Então, eu me liberto do que já não me serve mais e meu passado é solo fértil para a minha nova realidade. Então, agora, eu quero 5 minutinhos que vocês fechem os olhos. Eu vou fazer agora uma meditação guiada de não vai dar nem 5 minutos, mas eu quero que vocês façam esse exercício e relembrem ele ao longo dos dias para frente, tá? Então nós vamos respirar fundo. Quem tiver um óleo essencial cítrico aí, ou forgive de preferência. Eu tô aqui ó com Wild Orange, é o óleo da abundância, laranja é o óleo da abundância. Você vai inalar o seu Wild Orange profundamente, passou na palma da mão, respira fundo 3 vezes. Respirou fundo,
vai respirando e a partir de agora, a minha voz vai conduzir vocês. Tudo que eu falar para vocês fazerem, vocês vão fazendo, sem questionar. É como a voz de um GPS. Vira à direita, você vira à direita. Você não fala para ele, ah, será que a direita é melhor? Talvez fosse melhor ir para a esquerda. Você não fica discutindo, você só segue porque você sabe que vai chegar no caminho. Então, a partir desse momento, vão inalando o óleo essencial aí e ouvindo o que eu vou falar para vocês, tá? A partir de agora, somente a minha voz importa, tá? Então, fica tranquilo aí, dá um grito com o filho, fala, me dá 5 minutos sem falar comigo, não me cutuca, não me chama. Respira fundo, profundamente, fecha os olhos. Fechou os olhos, não abre mais, só quando eu mandar, ok? A partir de agora, você com os olhos fechados, respire profundamente pelo nariz. Se você ainda tiver com o óleo essencial na mão, coloca o seu óleo essencial. Respira fundo pelo nariz, solta devagar pela boca. Isso. Continua respirando. Traz a consciência à sua respiração. Sinta o seu peito subir e descer. Permita que cada respiração te leve para dentro, para um lugar seguro, calmo, um lugar só seu. Então você vai respirando, observando o seu corpo. A respiração que você puxa profundamente pelo nariz entra como se fosse uma fumacinha azul, azul clarinha, que limpa os seus pulmões. Quando você solta, você imagina uma fumaça cinza, como se fosse uma limpeza. O oxigênio entra, purifica seus pulmões, oxigena seu cérebro e sai escuro, uma fumaça cinza. Então você está pensando nisso enquanto você respira. Puxa o arzinho, fumacinha azul, solta a fumacinha cinza. Conforme você está fazendo isso, você percebe que essa fumacinha cinza vai ficando mais clarinha, se aproximando do branco, e você continua respirando até que essa fumacinha fique totalmente branca. Ela entra azul, faz a limpeza e solta branca. Cada respiração te enche de paz e tranquilidade. A cada expiração, você solta. E agora, solta junto com você essa fumacinha branca, as tensões, os pensamentos negativos, os bloqueios, as expectativas. E você solta junto com a sua respiração. Você percebe que o seu ombro começa a cair, ficar mais leve, seu pescoço. E você acessa agora um estado de relaxamento profundo. É aí que a cura acontece. Começa a sentir o seu corpo todo relaxando. Imagine agora que uma luz suave começa nos seus pés. Essa luz vai subindo lentamente, como um toque de paz. Você sente que vai esquentando os seus pés. Esse calor dessa luz vai subindo para suas pernas, relaxa seus tornozelos, as suas pernas. Sobe por toda a sua coluna, relaxando. E você começa a sentir esse calorzinho esquentando os seus ombros, o seu pescoço. E essa luz te envolve. Envolve toda a sua cabeça como uma calma profunda. Essa luz te deixa tão calma, como você nunca sentiu antes. É uma calma profunda. Enquanto isso, você continua respirando e relaxando. Enquanto eu falo com você, você continua respirando e relaxando. Seu corpo relaxa cada vez mais. Quanto mais você respira, mais você relaxa. A sua mente se aquieta e o seu inconsciente se abre agora. Você tem acesso total e completo ao seu inconsciente. E na tela da sua mente aparece agora, você permite que venha uma lembrança. Um momento do seu passado onde algo te feriu, te bloqueou, uma palavra, uma atitude de alguém que te feriu.
Não force. Apenas observe, continue respirando. E na sua mente vai aparecer agora uma imagem. Essa imagem de algo que te feriu, te bloqueou. Você está segura. Apenas observe com compaixão. Agora, imagine que você volta para aquele momento. Você viu essa imagem, agora você entra dentro dessa imagem. Imagina você entrando dessa imagem. Você está com a consciência que você tem hoje, mas você está dentro daquela situação, daquele passado. Você se aproxima da sua versão antiga, você está se vendo naquela situação do seu passado. Você pega você mesma e olha para você com um olhar de amor. Você olha para aquela sua versão antiga do seu passado com um olhar de compaixão e amor. Você consegue olhar nos olhos de você mesma, da sua versão passada, e dizer. Você vai dizer na sua mente, mas se você quiser dizer, se você quiser falar em voz alta, pode falar. Então você vai falar para você mesma agora. Eu te vejo. Eu entendo a sua dor. Mas você não precisa mais carregar isso sozinha. Fala para ela. Eu te vejo, eu entendo a sua dor. Mas você não precisa mais carregar isso sozinha. Eu estou aqui. E agora nós vamos nos curar juntas. Hoje eu consigo te ajudar. Você não está mais sozinha. Olha para essa sua para sua versão antiga e pergunta para ela: o que você precisa ouvir nesse momento? E você escuta ela falar com você. Você conhece essa pessoa perfeitamente. O que você precisa ouvir? O que você sente que você não pode expressar? Pergunta para ela e escuta ela te responder. Agora, você vai falar para ela tudo que ela precisava ter ouvido naquele momento e não ouviu. Com carinho, mas com firmeza. Você fala para ela as coisas que ela precisava ter ouvido naquele momento. E com isso, você vai recriando essa história com amor. Conversa com ela. Se precisar, abraça ela. Imagine agora que ela está sendo envolvida por uma luz dourada. A dor dela vai se dissolvendo. Você consegue ver isso. Essa luz dourada dissolvendo dores internas dessa versão antiga sua. E nesse lugar de dor, agora nasce um aprendizado. E ela entende, você percebe que ela entende tudo que está acontecendo ali. Respira fundo. Mais uma vez, respira fundo. E fale em voz alta. Eu sou livre. Eu sou forte. Eu transformo o meu passado em poder. Eu sou livre, eu sou forte, eu transformo o meu passado em poder. Agora, sinta essa nova versão sua caminhando ao seu lado. Vocês começam a andar juntas, de mão dadas, unidas, inteiras, ressignificadas. Aos poucos, traga a sua atenção de volta ao presente. Continue respirando. E conforme você respira, você vai sentindo esse poder entrando dentro de você e expandindo para fora. Respira fundo.
Sinta o seu corpo, os seus pés, as suas mãos. Seu corpo está todo sentindo poder. Você sente um poder agora. Você é capaz de mudar o mundo. No seu tempo, quando você se sentir pronta, vai abrindo os olhos devagar. Você acaba de dar um passo profundo, a libertação. E o melhor, você pode voltar ali sempre que você precisar. Tá feito? Esse exercício você pode fazer sempre que você precisar. Nós acabamos de começar a ressignificar aquela situação. Você pode fazer isso com várias situações, você pode trazer na sua mente. É na mente que a gente faz as mudanças que acontecem na nossa vida. Começa sempre ali. Então você agora ressignificou aquilo ali, tá? Então você vai continuar falando essas palavras de poder. Deixa eu compartilhar mais uma vez aqui o nosso slide só para a gente concluir. Eu ia entrar agora em um novo assunto, mas eu acho que nós podemos finalizar aqui, do jeito que nós estamos, porque já foi feito algo muito poderoso aqui, tá? Queria saber se vocês têm algo para falar, vocês sentiram alguma coisa diferente. E aí amanhã a gente entra no assunto que eu ia falar hoje, que é sobre a parte financeira, tá? O que que tem a ver esse desbloqueio do passado com a nossa vida financeira? Alguém quer falar alguma coisa? Então foi interessante que a hora que a gente começou a fazer, eu me lembrei de algo que eu não lembrava, de uma dor, de um momento da minha vida que eu senti uma dor de algo que aconteceu e que eu não lembrava mais, mas agora nesse momento veio. A hora que abriu o Então, inconsciente, o subconsciente, ele trouxe. isso. Esse exercício é poderoso quando a gente se entrega. Então você vai falar, vai escrever 33 vezes 3. Eu me liberto do que já não me serve. Meu passado é solo fértil para a minha nova realidade. Ok? Certo. Eu vou escrever aqui Então, já, vou digitar. eu vou passar no grupo essa afirmação e Tá. vocês podem acrescentar outras afirmações que fizerem sentido. Então, eu dei aqui alguns exemplos que estavam na minha mente, mas às vezes você vivenciou uma coisa que não tem nada a ver com o que eu falei aqui. Cada um tem a sua experiência. Mas para exemplificar, como Jesus fazia, né? Ele falava em parábolas para que ficasse o entendimento das pessoas daquela situação ali, né? Para que a gente conseguisse, através de exemplos, fixar o que ele estava ensinando. Então, um exemplo, por exemplo, da loja de conveniência que nós tivemos e foi um sucesso, né? Então, aquilo ali, eu posso falar essa afirmação, mas eu posso falar outras afirmações que me fortaleçam para o momento que eu estou hoje, ressignificando aquilo que eu experienciei naquela época. Eu fui capaz de fazer algo de sucesso, então a capacidade está em mim. Eu posso, eu sou capaz de fazer novos sucessos. Então, eu posso, a partir da minha experiência, criar afirmações que fazem sentido para o meu eu hoje, ressignificando o passado. Entendem isso? Então, você pode fazer essa afirmação que eu coloquei aqui, mas vocês coloquem pelo menos mais umas duas afirmações sobre esse dia de hoje, sobre o tema de hoje, dentro de vocês. Então, vocês podem reafirmar isso, aquilo que é relevante de acordo com o que vocês estão vivendo, tá bom? É. Eu acho que eu me despeço por aqui, então, porque hoje nós temos uma reunião presencial, precisamos nos despedir um pouquinho mais cedo. Mais alguma contribuição? Vocês querem falar mais alguma coisa? Não, foi Lê. ótimo, foi muito bom, foi muito bom. Gente, na Mas verdade, tudo se resume a isso. Se a gente aprender a fazer isso, se a gente criar o hábito de ressignificar, a gente
simplesmente desembaraça toda a nossa história, todos os nossos pés, toda a nossa vida financeira, relacionamento. Se a gente conseguir entender e ter consciência do poder dessa prática, não tem o que segura a gente. E ajuda a gente É, a amadurecer, né? Quando a gente amadurece, as coisas, a vida fica mais leve. com certeza. É a nossa forma de visualizar as coisas. Isso, É, eu vou usar um exemplo que eu conversei com a Jo ontem. Jo, você me permita, por favor, usar um exemplo da nossa conversa de ontem. Que a Jo teve uma experiência de uma cliente que pediu um óleo para ela. A Jo correu para lá, correu para cá, falou comigo, falou com a Mara, para conseguir o óleo para essa pessoa, porque a Jo está numa outra cidade, eu tô mais perto. Thalita, você leva lá para mim para atender ela? Levo. Ai, mas eu não tenho esse óleo. Tá, vamos ver se a Mara tem. Eu pego lá. E a Jo falando com a gente para a gente atender essa pessoa para ela, porque ela queria servir essa pessoa. E a pessoa, por mais que a gente fez toda essa mirabolância, envolveu outras pessoas para que ela fosse servida, ela parou de responder. Ela não responde mais a Jo e não me responde. Eu falei, Jo, não consegui entregar, porque ela não me responde mais, né? A Mara deixou o óleo lá na portaria, eu não fui buscar. Aí eu falei, Mara, pega de novo, porque perdemos o contato com a pessoa. Então, primeira coisa de aprendizado aqui: quem perdeu foi a pessoa. eu também penso isso. O movimento que foi feito para que ela fosse atendida, ela dificilmente vai conseguir em outro lugar. Ela deve ter resolvido isso pelo Mercado Livre, conseguiu com outra pessoa, não sei o que aconteceu. Mas o que eu tenho certeza é que essa força que a Jo estava disponível para fazer, para atender ela, dificilmente ela vai encontrar em outro lugar. E aí a Jo falou para mim: Ah, então deixa, eu não vou mais falar com ela, não vou mais mandar nada para ela. Aí eu falei: Não, você vai continuar falando com ela. Porque você é diferente, não é o que ela fez que vai mudar quem você é. Continua falando. Continua falando. Ela vai ver que você é diferente. Quantas pessoas eu já atendi depois de um ano, continuando mandando mensagem, a pessoa não me responde, eu não sinto dor. Eu aprendi a ressignificar. Eu tiro do pessoal. A forma que eu trabalho é assim. Você não quer receber meu amor? Eu não vou parar de dar amor. Você não quer que eu sirva, mas eu sou uma servidora. Eu não vou parar de servir, porque eu entendo, já entrando um pouquinho só na aula de amanhã, eu entendo que quanto mais eu sirvo, mais eu recebo. Então você continua, não bloqueia o fluxo, continua. O que vem para você sai, o que vem para você sai. Quanto mais você serve, mais você recebe. Se a pessoa não quer receber, o bloqueio está nela. Alguma coisa ela está fazendo para que ela não receba. O universo funciona assim. Às vezes ele quer entregar. Deus ele está sempre pronto para nos entregar aquilo que a gente precisa. A palavra de Deus fala que se um pai, não, um filho pedindo pão ao pai, ele não dá pedra, quanto mais o Senhor. Qual versículo lê que tá isso daí? É Mateus 7, acho que 24, uma coisa assim. É bom ter o versículo para afirmar quem quiser entrar depois para ver. Se nós que somos pecadores, somos homens, humanos, passíveis de falhas, minha filha pede o que ela quer, gente, eu viro minha casa do avesso, eu dou um jeito e faço para ela, porque a alegria dela é a minha alegria. Agora, quanto mais o Senhor, ele está sempre pronto, ele não negou o seu próprio filho em nosso favor. Só que às vezes não chega até nós as bênçãos de Deus porque a gente bloqueia o fluxo. A gente bloqueia através das nossas limitações, tudo na nossa, como funciona a nossa mente. Você não consegue receber, porque você bloqueia o fluxo através das crenças. Então, o passado é uma coisa que você não pode ficar preso lá. Ele é um local que você já saiu, Exatamente. né? Então, assim eu me despeço. Agradeço Muito bom. vocês estarem aqui com a gente. E nós temos uma reunião presencial hoje. Meio, né? Fazer os convites para que as pessoas, vamos relembrar as pessoas que a gente convidou, né, de que nós vamos ter essa reunião. E amanhã nós temos uma hora marcada novamente aqui às 4 da tarde. Um beijo para vocês e até amanhã. Beijo, até amanhã. Obrigado, tá? Tchau. Tchau.